Tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Isso, graças a Deus. Essa mensagem tem um título bem abrangente, porque o título refere tempos passados, presente e também futuros. A sobrevivência em tempos de crise. Quem não passa crise? Quem não passa aflição? Quem não passa dificuldade? Mesmo a igreja primitiva, a igreja antiga, tempo dos patriarcas, dos profetas, dos reis, tiveram crises. Vamos falar sobre isso hoje. A importância de estarmos preparados. Tá certo? As crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. 3 pontos importantes. Sabedoria que Deus nos dá, fé e com a ajuda de Deus. Sem esses pontos, jamais alcançaremos a vitória. Nesse momento que eu prego, várias crises mundiais, aflições na vida dos povos, estão lutando. Alguns estão em desespero, caótico, sufocados, sem direção. Mas hoje vamos aprender um pouco sobre isso, a direção de Deus. Por isso, temos que estar atento à palavra de Deus. Vamos superar qualquer dificuldade, qualquer obstáculo. Quando eu falo de sabedoria, eu estou falando do sábio Salomão, que ele pediu a Deus sabedoria e conhecimento, e Deus foi com ele, Deus honrou ele. Foi um dos homens mais ricos desta terra, um dos mais sábios, porque ele buscou de Deus sabedoria. Se eu e você, a humanidade, buscar em Deus sabedoria, em Deus conhecimento, vamos superar quaisquer crises internas, crises existenciais, crise externa, não importa. Vamos ter conhecimento, sabedoria para ensinar a outros a sair da crise. Essa é a missão da igreja, dos pregadores, dos ministros, dos pastores, dos servos de Deus. Trazer paz, trazer alegria, ensinamento, uma fase maravilhosa. Sempre Deus no topo, no alto, porque tudo vem dele. Ter temor de Deus para vencermos quaisquer crises. Se você ligar o noticiário hoje, você vai ver pessoas perderam a cabeça, acharam que estavam tomando a decisão certa, mas tomaram o caminho errado. Hoje estão presos, perderam suas vidas, famílias, etc. Por isso precisamos nós buscar em Deus sabedoria. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é fé. O que é fé? É o acreditar, viver, participar das promessas, das dádivas do nosso Deus, que tem nos prometido vida longa, vida eterna, paz, alegria, comunhão, a tua presença. Nós temos a Bíblia, vários livros, estudos maravilhosos que nos faz aproximar-se de Deus, buscar a essência de Deus, parecer com Cristo. Mas o mundo está tão preocupado com as coisas terrenas, transitórias, passageiras, que despreza, não valoriza, não busca a face de Deus. Esse é o segundo ponto, fé, eu acreditar. Não importa, o que eu aprendo com isso? Não importa qual é o seu estado hoje, o que você está passando hoje,
O que você está vivendo hoje, ou está presenciando hoje, isso pode mudar. Ou daqui a alguns minutos, daqui a algumas horas, ou alguns dias, eu não sei. O tempo, quem faz é Deus. O nosso tempo hoje é de clamar, de buscar, de entender, de praticar, de profetizar, de crer. Livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor da fé. Eu tenho que olhar para ele. Quando não tiver nenhum referencial, ou não ver nenhuma saída, algumas condições favoráveis, eu preciso olhar para ele, o nosso autor e mediador da fé. Por isso, fé é isso, eu acreditar. Estou vivendo hoje, o que eu vivo hoje, isso vai passar, porque Deus está acima. Deus está contemplando as lágrimas, as petições, as dores, a tristeza, a situação. Então eu não posso desesperar, porque Ele me traz paz no meu coração, Ele me traz alegria no meu coração. Foi isso que nós lemos o texto principal, e eu vou ler de novo. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, paz nele. Não espera a paz do vizinho, não espera a paz do vizinho, da esquerda, da direita, ou do patrão, ou do encarregado, ou do ministro, ou do pastor, ou de outras pessoas, de autoridades governamentais. A nossa paz, ela vem de Deus. Quando eu obedeço a Deus, ouço a voz dele, pratico, automaticamente eu venho em paz, porque o próprio Cristo vai tratar disso, de amenizar a situação, trazer soluções, resposta e me garantir a paz. Então, por isso, igreja, eu não posso perder o foco, porque a paz está em Cristo, o príncipe da paz. No mundo tereis aflições, as aflições vão vir. Porque nós vivemos no mundo, infelizmente, o diabo atua nesse mundo, com a permissão de Deus. Tudo que o inimigo faça é com a permissão de Deus, porque nós demos legalidade. Quando nós erramos, falhamos, nós perdemos a autoridade, ele vem e faz bagunça, tragédia, destruição, nos envergonha. Mas quando buscamos a Deus, voltamos a pegar na rédea novamente, temos autoridade para pisar, para expulsar ele, que fala, Lucas capítulo 10, 19, eis que vos dou o poder para pisar serpente e escorpião, toda força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ou seja, quando eu pratico, quando eu obedeço, quando eu vivo, automaticamente Deus me dá autoridade para vencer qualquer dificuldade. Por isso eu tenho que crer, acreditar, o que eu estou passando hoje, o que eu estou vendo hoje, isso vai passar. O Senhor nos fala, Jeremias 33, versículo 3, clama a mim, respondeste-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. Então eu tenho que clamar. Se eu percebi que algo não está conforme eu queria ou desejava, ou que eu sonhei, ou que eu sonho, eu preciso entrar em ação, entrar em batalha espiritual, não contra o próximo, mas batalha espiritual contra as trevas. E como é que eu posso vencer as trevas? Como vencer um adversário tão forte, tão cruel, tão covarde, tão astuto? Já derrubou reis, profetas, sacerdotes, discípulos, e ele continua fazendo bagunça. Como vencer esse inimigo feroz? Olhando para Jesus, buscando a estratégia dele. Podemos contemplar isso lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus ele venceu o diabo, venceu o Satanás. Eu queria que vocês abrissem comigo lá, por favor, por gentileza. Mateus capítulo 4. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, ou seja, foi conduzido pelo Espírito do Senhor ao deserto para ser tentado. Ele não foi passear, ele não foi apreciar a natureza, ele foi derrotar, vencer o maligno. Você pode vencer,
através de Cristo. Você não pode aceitar que a tua vida seja uma vida de derrota, de tristeza, de fracasso, de abandono, de perseguição. Tem que levantar, clamar a Deus como soldado, como guerreiro, botar o inimigo para correr, botar o adversário para correr, que nós temos o nosso Deus ao nosso lado. Versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se ele, o tentador, disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ou seja, ele estava jejuando, estava fraco, necessitado de comida, porque ele era carne. Nesse momento que o inimigo chega, é na sua fraqueza, é na sua dificuldade, nas suas aflições. Quantas pessoas têm voltado para trás? Medo da fome, de passar necessidade, ou qualquer lutinha que surge, eles voltam para trás, porque está pegado em coisas terrenas, coisas passageiras, coisas transitórias. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aqui está um exemplo lógico, claro. Cristo passou, venceu o adversário, depois teve fome, e chegando o tentador disse: Se tu és filho de Deus. Olha só, provocando. Quantas vezes nós somos provocados também para assim: você não é filho de Deus? Por que te falta isso? Você não é cristão? Por que te falta isso? Você não está servindo a Deus? Não está dedicando a Deus? Por que não conseguiu uma casa? Ou uma família? Ou a esposa não voltou? Por que você está doente? O inimigo vem, usa pessoas, como usou com Jó, naquela aflição doente. Jó, você está em pecado, Jó. É por isso que está sofrendo, Jó. Mas Jó estava o quê? Exercitando, vivendo a vontade de Deus, cumprindo, obedecendo a Deus. Versículo 4: Ele, porém, respondeu. Ou seja, Jesus superou, venceu Satanás com palavra, usando a palavra de Deus para derrotar o inimigo. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito. Escrito aonde? Na palavra de Deus. É por isso, não tente convencer a ninguém, não tente vencer o diabo sem usar a palavra de Deus, sem usar os mandamentos, sem usar o conhecimento bíblico que temos que ter, temos que buscar. E como eu adquiro isso? Conhecimento de Deus, bíblico, é indo às igrejas, ouvindo os pregadores, ouvindo os mensageiros, ouvindo os atalaia, pedindo ao Senhor que abra minha mente, a minha visão, o meu entendimento. Não é ficar criticando pastor, obreiros, caçando detalhe em igreja, para criticar, para não ir na igreja. Nosso papel fundamental, crucial, é estar atento à poderosa, perfeita, santa palavra de Deus. Aí depois quer ensinar outros. Para você ensinar, deve sentar primeiro para aprender. Ou então vai falar heresia, mentira, historinha da carochinha. Queridos irmãos, queridas irmãs, necessário compreendermos, entendermos a palavra de Deus, para não, primeiro, para você vencer, e segundo, para você ensinar outros, porque senão será uma presa, será um alvo fácil para o nosso adversário, que virá e te destruirá, vai acabar com o teu sonho, com os teus projetos, que você deseja, que você almeja, vai destruir seus entes queridos aos seus olhos, à tua presença. Você não pode fazer nada que não tem conhecimento, não tem autoridade. Busque autoridade, busque conhecimento de Deus para vencer as estratégias do maligno. Como Cristo aqui usou a própria Bíblia, a palavra de Deus, para derrotá-lo. Ele, porém, respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nem só de comida,
nem só de alimento vamos vencer. O homem precisa de Deus. Muitos acham que só precisa de alimento nessa terra. Ele não precisa de temer a Deus, não precisa de buscar a Deus, não precisa de orar, de jejuar, de ler a palavra de Deus. Ele acha, ele está comendo, está bom. Engano, engodo. Nós precisamos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos dá vida e vida com abundância. A nossa vitória, a nossa bênção está na palavra de Deus. Quando Deus dá uma palavra, vamos viver o sobrenatural, viver o milagre miraculoso, porque a palavra saiu de Deus. Por isso, igreja amada, não cesse de buscar, de ouvir, de praticar. Aquele que fez o ouvido não fala contigo? Aquele que fez a boca não fala contigo? Deus fez o seu ouvido e a tua boca, porque Deus fala e também te ouve nos dias maus, de aflição, de angústia, de tristeza, de decepção, portas fechadas. Ele sempre abre uma porta, Ele sempre nos dá um escape, porque Ele nos ama. Às vezes nós somos infiéis a Ele, Ele permanece fiel à tua palavra. Aonde está a tua esperança? A nossa esperança tem que estar no Senhor. A Bíblia nos fala em Isaías 64, versículo 4. Se você quiser, você pode ir lá comigo. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Aonde está a nossa esperança? Aonde está a nossa expedição? Se for no Senhor, alcançaremos o favor de Deus. Não o que merecemos, é dádiva, é presente. Nunca acha que é você, nunca acha que é o teu eu. Tudo que você tem, a tua saúde, a tua vida, a tua família, o teu trabalho, é Deus que tem te dado, porque Ele nos ama. Então nunca se exalte, mas exalte aquilo que é digno, honra, glória e louvor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, igreja amada, não perca o foco. Versículo 5. E o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o penáculo do templo. Mais uma vez, o astuto, o sorrateiro, o enganador, tentando enganar nosso Senhor. Mas Jesus estava preparado para vencê-lo. Estava orando, estava jejuando. E ligado, conectado na presença de Deus, na palavra de Deus, a intimidade com o Pai. Uma pergunta eu te faço neste dia. E você está conectado? Está orando? Está jejuando? Está buscando a Deus? Está buscando intimidade com Deus? Ou está sendo um alvo fácil para o nosso adversário? Porque você caminha aí para a esquerda, para a direita, você muitos irmãos dispersos, desapercebidos, dedicando só às coisas terrenas. Dispensa os convites para cultuar, para evangelizar, para buscar a Deus, para uma vigília. Será que esta é a tua situação? É assim que os povos estão querendo vencer o adversário? Vencer o diabo? Precisa ler a Bíblia para entender como que o diabo trabalhou até nos dias de hoje, enganando as pessoas, destruindo pessoas. Você pode ver que até o pecado, quando veio ao mundo, ele veio por causa da desobediência de Adão. Passou a morrer, perdeu o paraíso. E até hoje esse mal continua atuando. E nós estamos preparados para isso? É uma pergunta que fica, uma interrogação na nossa mente. Porque precisamos preparar. Um exército para ir para a guerra, ele tem que conhecer
um pouco do teu adversário. Como que ele trabalha? Como que ele atua? Quantos homens tem? Quais armamentos eles têm utilizado? Quais os pontos fortes? Quais os pontos fracos? Como você vai contra o Satanás? Contra o diabo? Sem conhecê-lo? Como que ele trabalha? Como que ele engana? O que tem aprontado? Para conseguirmos alcançarmos a vitória, temos que entender, para repreendê-lo, para vencê-lo em nome de Jesus. Porque sozinho jamais conseguiremos. É impossível. É impossível para o homem vencer o adversário. Mas Jesus disse, João capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. É por isso que nesta manhã, nesse momento, estou pregando esta palavra para o nosso aprendizado, para o nosso entendimento, para compreendermos com quem estamos lutando. A luta não é contra o sangue e nem contra a carne, Paulo falou. É contra os principados e potestades. É por isso que temos que compreender. Se eu não entender quem é o maligno, eu posso machucar alguém, ferir alguém, maltratar alguém, afastar alguém da palavra de Deus. Mas quando eu conheço o inimigo, vou bater nele, com a fé que eu tenho em Jesus, com o conhecimento que Deus tem me dado. O Espírito Santo tem nos dado para vencer o nosso adversário. Por isso, igreja amada, não deixe buscar, não deixe que as dificuldades da vida te afaste você do teu Criador. Versículo 6, e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Ele usou a própria palavra de Deus, a Bíblia, para tentar confundir a mente de Cristo. Mas Cristo estava ligado, Cristo estava concentrado, posicionado como guerreiro, como soldado espiritual. Cuidado com o inimigo, mais uma vez eu vou dizer isso, tem tirado pessoas da igreja. Muitas pessoas estão se perdendo na igreja, sabe por quê? Tem usado a Bíblia para distorcer a palavra de Deus. Conheço religiões aí que só falam partes da Bíblia, mas não pregam a Bíblia no todo. E aí as pessoas vêem no erro, no fracasso, na mentira, no engano, achando que está servindo a Deus, achando que alcançará a vida eterna, porque está sendo enganada e está aceitando. Porque quando chega os mensageiros de Deus pregando a palavra de Deus, eles desfazem, não aceitam, zomba, falam que já está salvo, que todo mundo é pecador, que eles não precisam, já tem sua religião, já tem um líder enganando e sendo enganado, está praticando os rituais, coisas que é abominável a Deus. Como pode alcançar a vida eterna? Como pode vencer o maligno? Se o caminho errado, o caminho que estão trilhando, está se perdendo na caminhada. Olha só o que diz a palavra de Deus, Salmo 119, versículo 1. Vamos ler comigo? Acharam? Posso ler? Diz assim o texto sagrado. Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam seus testemunhos e o buscam de todo o coração, e não pratica iniquidade, mas anda em seus caminhos. Feliz é o homem que anda no caminho de Deus. Que caminho é esse? O caminho de observar a palavra de Deus e andar de acordo com ela. Porque senão a queda é certa. Olha o versículo 9. 119, versículo 9. Como purificará o mancebo o seu caminho? Uma pergunta.
observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei, não me deixes desviar dos teus caminhos, dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. E com meus lábios declararei todo o juízo da tua boca. Ou seja, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como não pecar se eu não conheço a palavra de Deus? Eu conheço uma religião, eu conheço um sistema religioso que quer chegar ao céu, mas jamais chegará ao céu, porque Deus, o nosso Senhor, o nosso Criador, o maravilhoso, o eterno, nos deu um caminho para alcançar a vida eterna. E esse caminho é pelo teu Filho Jesus Cristo. Não é por Paulo, Pedro, João, Maria, Tiago, Filipe, Isaías, Jeremias, Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, não. O caminho para a salvação é Jesus Cristo e obedecer os mandamentos de Deus. Só tem um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Ele disse em João 14,6 que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. João escreveu no capítulo 1, no versículo 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quando receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crê no seu nome. Para mim ser filho de Deus, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Eu não posso andar por aí confiando em homens mentirosos, comprometido com o sistema religioso, não com a palavra de Deus. Porque o homem comprometido com a palavra de Deus, ele prega a verdade. Ele não deixa a desejar. Ele anuncia os fiéis, a igreja, os irmãos, os desconhecidos, a palavra de Deus, a vontade do Senhor. Porque o homem vai ser julgado pelo que ouviram. Então precisamos ouvir a palavra de Deus. Não dá para ficar por aí, tateando, sem direção. Mas Deus fala, Salmo 119, versículo 105, olha o que ele fala. Mais um pouquinho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, claridade. Eu não vou tropeçar, eu não vou cair, porque a palavra de Deus é luz. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então eu não vou andar em trevas, porque eu conheço a vontade de Deus. Mas quem conhece só uma religião, só um sistema, esperando em homens, o perigo está aí. É por isso que a maioria estão lá. O evangelho fácil de se viver. Qualquer um consegue. Pode tudo. É falho, é pecador. Mas o homem deve se esforçar. Nós pecamos, nós falhamos. Não vivemos em pecado. O pecado tem que ser como uma queda, um escorregão, um acidente, não uma coisa cotidiana, de costume, porque o nosso Deus, ele veio buscar uma igreja lavada, remida, purificada, transformada no teu sangue, uma noiva escolhida, uma noiva eleita. Então quer ser essa noiva? Pratique o que é certo, o que é reto, o que é justo, o que é louvável, e Deus nos dará a vitória. Aleluia, glória a Deus. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, no capítulo 5, no versículo 39, nos fala o texto assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Eu preciso conhecer as Escrituras, as sagradas letras, as revelações, os ensinamentos, para sermos pessoas bem-sucedidas. Para aí
eu compreender, conhecer quem é meu Deus, quem é meu adversário e quem somos nós. No Evangelho, Jesus Cristo escreveu João também no capítulo 8, no versículo 32, também nos fala a importância disso. Fala assim o texto: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Para mim ser liberto, para a humanidade ser liberta, ela deve conhecer a Jesus, o autor da fé. Senão jamais será liberta. Como ser liberto de algo que eu não conheço? Como alcançar a salvação se eu rejeito o conhecimento, se eu rejeito a verdade e desprezo, igual no passado? Matava os profetas, matava os homens de Deus, prendia, feriam. Hoje é um pouco diferente aqui no Brasil. Eles desfazem, menosprezam, zombam, quer bater em alguns, quer processar em alguns, e não quer ouvirem, e não gostam de ouvir aonde passarão a eternidade. No lago de fogo, onde está o diabo e os seus anjos. Eles não querem ouvir a verdade, eles não querem ouvir a palavra de Deus, eles não querem saber. Mas eu peço a Deus que levanta homens nessa terra, corajosos, comprometidos com o Evangelho, para anunciar um Evangelho puro, genuíno, verdadeiro, sincero, um Evangelho que esclarece, que mostra quem é o homem, quem é o diabo e quem é Deus, o Todo-Poderoso, o Deus soberano. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 4, versículo 7 novamente. E disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não podemos tentar a Deus, não podemos provocar a Deus. Temos que fazer a nossa parte, esperar a vitória, o tempo de Deus. Pedro chegou a pregar, a expressar, nos escrevendo na sua carta: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo ele vos exalte, ao tempo de Deus, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio e vigiai, o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, uma presa fácil, que não seja eu, que não seja você, porque nós temos Deus à nossa frente. Foi isso que Jesus falou: não tentará o Senhor teu Deus. Não podemos provocar a Deus, mas viver em harmonia, em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 8: novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Isso tem derrubado muitos cristãos. O reino desta terra, prazeroso, bonito, atrativo, e muitos têm desprezado as coisas mais simples de Deus. Têm buscado holofote, fama, sucesso, dinheiro. É a causa de muitos estarem caídos, buscando elogios, bons pregadores. A maior mensagem que existe é o amor de Cristo e o que espera a humanidade. O foco principal é o amor, mas para aqueles que desprezarem, terá consequência. A gente pode ver isso quando Isaías falou, e depois foi confirmado em Lucas 4,17. Eu quero com vocês lá, Isaías capítulo 61, por gentileza. Posso ler? Diz assim o texto: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes.
Esta é a missão da igreja. O próprio Cristo aqui foi exemplo. Ele fez a parte dele. Se cumpriu Lucas 4,17, quando foi dado o livro, ele realmente falou sobre ele. Eu também vou ler também. Lucas 4,17, fala assim, ó. E foi dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista ao cego, e pôr liberdade aos oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornou-lhe a dar ao ministro, e assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe deram testemunho, se maravilharam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: esta é a missão da igreja. Cristo é o exemplo maior. Ele sabia que o povo estava corrompido, estava simplesmente vivendo em apostasia, engano, mas ele veio, pregou a verdade. Então a missão nossa é essa: continuar pregando a verdade, trazendo claridade aonde há trevas, libertando. Nós somos chamados como sal da terra e como luz do mundo. Então esse é o papel nosso. Não se acovarde, não seja tímido e continua nesse propósito. Vamos estar terminando essa mensagem nesta manhã. Então o inimigo tem tirado muita gente da igreja, da presença de Deus, por causa de que a internet, redes sociais, a fama, o sucesso e o dinheiro. Mas a igreja que foi comprada, foi lavada, remida com o sangue de Cristo, essa permanece fiel, testemunhando e esperando a volta do nosso noivo, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 9, Mateus 4,9. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo quer adoração. O diabo esconde atrás das imagens de escultura para ser adorado. Ele esconde atrás do objeto, porque aí você adora o objeto e acaba adorando Satanás, porque tem usado esses meios para enganar muitas pessoas. Mas que nesta manhã, eu e você, possamos abrir nossos olhos e buscar entendimento cada dia mais, examinando as Escrituras. Não adianta, sozinho não conseguiremos compreender a dimensão. São muitos anos de histórias. Por isso precisamos compreender, aprender com o erro dos outros, com os que acertaram, e aprender também com aqueles que erraram. Não ser como eles, ser infiel a Deus. Versículo 10. Então disse Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Adore a Deus, não objetos, não pessoas que estão vivos ou que já morreram. Não fique dando honra para ser humano, pecador, mentiroso, enganador, porque tem dinheiro, porque tem fama. Adore a Deus. O que você tem, o que você é dádiva de Deus. Por isso, o inimigo foi derrotado e vencido, porque o Senhor estava comprometido, unido com a palavra de Deus. Versículo 11. Então o diabo o deixou, eis que chegou os anjos e o serviram. A resposta vem, o socorro vem. Não importa a tua crise está passando hoje. Se você crer, acreditar, esperar e viver, contará o testemunho. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Cantará o testemunho. A vitória é nossa em nome de Jesus. Então, igreja amada, fique firme, fica atenta, de olho em tudo, mas não se esqueça, não tire os olhos da palavra de Deus. Não deixe de obedecer os mandamentos de Deus.
porque seremos mais do que felizes. Bem-aventurado, aleluia, louvado seja Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima oportunidade.